A paz do Senhor. Legado significa herança, herdade, transmissão. Herdade é o que a gente transmite para as futuras gerações. É o que nós deixamos para nossos filhos, para os nossos herdeiros. Nós conhecemos o legado de Jesus, que foi exemplo de perfeição, de obediência, de submissão ao Pai. O legado de Judas, se é que podemos chamar de legado, é negativo, é maldito. O seu exemplo foi de uma traição terrível, porque contra o Filho de Deus. João 12 e Marcos 14. Jesus e os seus discípulos, eles estavam na casa de Simão, o leproso. E lá também estavam Lázaro e suas irmãs Maria e Marta. Marta, como sempre, era muito dedicada aos afazeres domésticos e ela estava servindo a mesa, porque havia um jantar. E Jesus estava ali também. E Maria estava aos pés de Jesus. Ela pegou um vaso de nardo puro. É um óleo muito custoso, muito caro. Naquele tempo as pessoas compravam quase que gota a gota e iam acumulando aos poucos. E a quantidade que tinha ali era bastante, num valor elevadíssimo, porque já tinha juntado naquele vaso de alabastro uma quantidade boa. Quebrou aquele vaso precioso e ungiu os pés de Jesus. Entre os discípulos estava Judas. E Judas, ele veio dar o seu palpite. Versículo 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Lembrando que o denário era uma moeda da época, o salário de um dia de um trabalhador. O Judas pergunta por que não se vendeu por 300 denários. Significa que dava para pagar o trabalhador 300 dias, quase que o ano todo, mas ele não estava preocupado com os pobres, conforme aparentava. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele foi escolhido para cuidar da bolsa, cuidar das finanças. Ele era um homem instruído. Ele não era galileu como os outros. Era o único que era da Judéia. Ele tinha cultura, ele tinha habilidades com dinheiro, logo eles perceberam. Então, encarregaram-no da bolsa. Só que aqui, nesse momento, eles ainda não sabiam que ele era ladrão, mas como esse escrito veio depois, eles já tinham todo o histórico de Judas. Por isso que é citado aqui essa péssima qualidade de ser um ladrão, porque ele defraudava a bolsa dos apóstolos. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus se limitou a pedir que deixassem que ela continuasse, porque ali havia uma preparação pelo amor dela por Jesus, preparou para a morte, para o seu sepultamento. E Jesus não se referiu a Judas, porque ele não levantou naquele momento essa condição de Judas. Ele quis exaltar os feitos de Maria, não a maldade de Judas. Ele foi encarregado de receber, de comprar, de fazer uso daquele dinheiro. Ninguém sabia que ele era ladrão, apenas Jesus, que sabe todas as coisas. Mas o Senhor não impediu que cumprisse a sua quase que missão, porque Deus já havia predito no Antigo Testamento quem era ele e o que ele faria no final de sua vida. E era um cumprimento de profecias. Mateus 26 e Marcos 14 e Lucas 22. Em um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, que se alegraram, e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar.
A tendência do mau coração de Judas, a tendência maligna da vida dele, a gente vê claramente nessas passagens, que ele era um dissimulado, fingia importar-se com as pessoas menos favorecidas. Ele só pensava em si, levar vantagem. E com isso, nesse amor ao dinheiro, ele sempre estava dando brechas para Satanás dominá-lo e guiar os seus desejos e as suas atitudes. Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. E a gente sabe que houve uma humilhação, porque Jesus se sentia honrado em ser um servo de Deus. Aqui está sendo tratado como um escravo qualquer, como uma pessoa comum. Para os sacerdotes, quase que como uma pessoa inferior, porque eles queriam matar Jesus. A quase totalidade dos discípulos não era realmente convertida. Inclusive Pedro, que era o mais afoito, que parecia o mais amoroso, ainda não havia convertido ao Senhor de verdade. Judas, muito menos. Como ele era amante do dinheiro, idólatra, as coisas materiais, ele deve ter percebido logo que naquele ministério ele não ia levar nenhuma vantagem. Ele viu que Jesus, até então, ele não se tornou um rei, porque se ele tornasse o rei, ele como um discípulo ali, ainda que cuidava das finanças, ele poderia levar vantagem. Quando ele percebeu que nada ele levaria de bom para ele daquele ministério, ele resolveu trair o Senhor e já garantir o seu dinheiro, o seu quinhão, uma herança maldita. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Nessa passagem aqui, Jesus havia falado que um deles iria traí-lo. Então, João pergunta, inclinando no peito de Jesus: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Então Jesus sabia que ele estava prestes a entregá-lo. O Senhor não titubeou, já mandou que ele cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Eles entenderam que Jesus estava mandando que ele comprasse alguma coisa, porque eles estavam prestes a participar de uma festa, a festa da Páscoa. Jesus sabia a verdade. Compre o que nos é necessário para a festa, ou desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Satanás entrou em Judas para que ele fizesse isso, porque ele vivia uma vida indigna, uma vida de idolatria às coisas materiais, ao dinheiro. Ele não estava servindo a Deus, e nós não conseguimos servir a dois senhores. Se nós servirmos um, nós estaremos contrariando o outro. E Judas escolheu a pior parte, que é servir ao mal, servir a Satanás. João 13, 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse, ele foi cumprir o que as Escrituras diziam dele. Nada que o abonasse, nada que fosse bom. Tudo que estava previsto era destruição, malignidade, perversidade e crueldade, traição. Jesus poderia impedi-lo? Sim, Jesus poderia impedi-lo, mas nunca o faria. Jesus deixou que ele continuasse o seu intento, como também quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, se ele prostrado o adorasse, ele renegou Satanás e ele mostrou que realmente a missão dele era como filho de Deus e que só a Deus ele serviria, só a Deus ele prestaria culto, só a Deus ele adoraria. Ele não impediria, como ele também não foi impedido de cumprir na cruz o seu ministério de salvação da humanidade, ele não impediria que Judas cumprisse o seu papel.
Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas, varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o sinal combinado com os sacerdotes, com os anciãos, era um beijo. Por isso que o povo fala beijo de Judas, é quando o beijo não é sincero, é quando o beijo tem uma função maligna. A missão era um sinônimo de traição, quando não há sinceridade neste ato de beijar, que seria um ato de carinho, de reverência. Porque naquele tempo era costume, o ósculo santo, uma pessoa beijar a outra como prova de amor. Mas no caso de Judas, seria de traição. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Aproximando-se eles, lançaram mão de Judas e o prenderam. Jesus sabia o futuro de Judas, nunca deixou de amá-lo. Inclusive, ele chamou de amigo, mesmo ele estando entregando Jesus aos inimigos de Deus. Quando Jesus comia, Judas metia a mão no prato. Jesus dividia o bocado com ele, molhava o bocado de pão e entregava para ele. Então Jesus não deixou de amá-lo, mesmo sabendo que ele iria traí-lo, sabendo tudo que iria acontecer. Assim também conosco. O Senhor nos ama, mesmo sendo nós pecadores, mesmo o Senhor sabendo que vamos repetir pecados, porque se não arrependermos, de verdade, não haverá uma conversão genuína. Então, mas o Senhor nos ama, o Senhor ama o perdido, o Senhor veio para resgatar, primeiramente, a casa de Israel, mas como ele foi rejeitado, ele se voltou para nós, os gentios. E o Senhor nos ama, mesmo sabendo que no dia a dia, às vezes traímos o Senhor, quando fazemos coisa que não agrada a Deus, conhecendo a verdade. Nós estamos traindo aquele que nos ensinou a amar sem sombras de variação, principalmente a Deus e aos nossos semelhantes. Judas poderia ter sido perdoado? Poderia, vamos colocar numa situação de uma pessoa comum. Uma pessoa que se arrepende de coração, como o Senhor, ele conhece a gente a fundo e sabe tudo que sentimos e pensamos, se a gente comete, por mais grave que seja algum ato pecaminoso, se arrependemos e pedimos perdão, o Senhor nos resgata, o Senhor nos perdoa. Assim como foi com Pedro, que traiu Jesus, negando-o 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele sentiu um arrependimento muito grande, ele chorou copiosamente quando ele se apercebeu da gravidade do que tinha feito, ele foi perdoado. Mas Judas cumpriria tudo o que foi dito pelos profetas na palavra de Deus, que é uma palavra inerrante, uma palavra que não erra. Motivos por que Judas ele não seria perdoado. Primeiro, toda a tendência do traidor era para o mal. Então ele vivia uma vida errada, uma vida de erros sucessivos e repetidos. Ele sempre dava brechas para Satanás dominá-lo, para Satanás entrar nele e fazer coisas erradas. Ele não tinha como sentir esse arrependimento genuíno, esse arrependimento de quem quer mudar. E foi isso que aconteceu. Segundo, pela sua tendência maligna, natural, quando ele caiu em si, ele sentiu um remorso muito grande, diferentemente de Pedro. Pedro sentiu um arrependimento profundo. Houve depois uma conversão. Judas não estava preparado para isso. Por tudo que ele praticava, não havia essa visitação do Espírito Santo no coração dele, não seria possível para ele esse arrependimento, mas a culpa, o remorso, se ele continuasse vivo, ele levaria para a vida toda, porque não foi um arrependimento de quem não quer mais fazer a maldade, nem praticar esses erros tão graves. Pedro, ele mudou totalmente a sua visão, o seu comportamento, o seu modo de ser. Mateus 27, 4. Quando Judas sentiu que havia feito algo de muito grave, ele disse: pequei, traindo sangue inocente. Os sacerdotes, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Nenhum traidor merece respeito.
Os que o contrataram foram os primeiros a pular fora do barco. A gente vê isso muito ainda hoje, porque a humanidade caminha dessa maneira, contrariando o Senhor, traindo ao Senhor. As pessoas tratam para fazer coisas erradas e, quando são descobertas, sempre procuram um jeito de jogar a culpa em outros. É assim que os sacerdotes comportaram. Quando Judas veio com aquela culpa sobre seus ombros e dizendo que havia traído sangue inocente, eles disseram: o que nós temos contigo? Isso é problema seu. Seria, em linguagem de hoje, aqueles que ele pensou que eram seus aliados naquele momento, ele também foi traído por eles. Terceiro, Deus sabe todas as coisas. Não há nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. E Deus sabe todas as coisas. E também porque, se houvesse uma reviravolta e Judas sentisse arrependimento, ele realmente seria perdoado. Mas a Escritura, tudo que estava escrito, cairia por terra. Porque não foi isso que os profetas, que eles falaram, que eles vaticinaram sobre Judas e sobre Jesus, sobre como terminaria essa história da cruz. Na palavra de Deus cairia em descrédito, porque não foi isso que o Senhor escreveu em suas palavras. Mateus 27, 9. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-no pelo campo do oleiro, segundo que o Senhor me determinou. Com o dinheiro, comprou um campo, que também foi chamado Aceldama, que é campo de sangue, porque custou a vida do Filho de Deus. João 13, 18. Não falo de todos vós, eu bem sei que os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, porque come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus, ela tem que ser cumprida da maneira como o Senhor queria que ela fosse cumprida. O legado de Jesus é precioso, é perfeito. No caso de Judas, é um legado de traição, é um legado de maldição. Assim, nós que conhecemos a palavra, nós que escolhemos a melhor parte, devemos ser fiéis ao Senhor, procurando sempre estar na sua presença, conhecer mais do Senhor, porque quanto mais conhecemos, mais amamos. Judas andou com Jesus. Judas poderia ter aprendido tudo dele. Judas foi amado por Jesus, mas nada disso, nenhuma lição ele aproveitou. Judas também saiu pregando a palavra, deve ter feito curas também, mas isso não é suficiente. Temos que entregar o coração a Deus completamente e sentirmos mal quando ofendemos ao Senhor, quando o traímos, porque quando nós o traímos, é Satanás que está ditando na nossa vida o que nós devemos fazer. Ele aproveita de nossas más influências, quando damos abertura, ele conhece pelas nossas atitudes que estamos servindo a ele. Aproveita e nos ultraja, ele nos leva à perdição, principalmente a perdição eterna. Porque se não mudarmos de vida, se não voltarmos para Jesus e arrependidos, pedir perdão, o nosso destino não vai ser diferente de Satanás. Será o lago de fogo para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.